Hoje a gente vai estar falando sobre precificação. O Kleber é um veterano da consultoria, né? Chegamos a ter um trabalho há muito tempo atrás, foi, Kleber? Lá no Alguns anos restaurante. atrás, né? Não Há podemos alguns falar. anos atrás. Né? E também uma questão assim, o Kleber está completando aí, Kleber Leite, ele é empresário e consultor, tem a empresa que é a Brat Consultoria, e é um cara que manja muito do que fala há muitos anos, e a empresa dele só cresceu. E ele mexe em administração de empresa e diretor, né, da Brat Consultoria. E Exatamente. ele conseguimos aí encontrar em um tempinho na agenda do Kleber, e ele muito gentilmente veio aqui para bater esse papo com a gente, para tirar dúvida. Coloque nos comentários as dúvidas, o Kleber vai responder. A gente vai estar falando sobre a precificação e um mito referente à questão do precificação, lucratividade, os tipos de precificação. Vou deixar o Kleber falar. Eu tenho depois umas perguntinhas para ti, viu, Kleber? Que eu Ok. acho que pode ajudar. E aí, pessoal que está acompanhando a live, eu queria também agradecer. Essa é a primeira que eu também estou fazendo. O Kleber me deu esse prazer aí de estar abrindo aqui essas lives. E vocês que estão acompanhando também, muito obrigado aí pela audiência. Também estamos quebrando aqui a primeira, né? Então, também não tenho muita experiência com lives, mas vamos tentar fazer esse negócio acontecer. Vou deixar aí a palavra aí com o Kleber sobre precificação. Vamos lá, Kleber, vamos bater um Essa, papo aqui, principalmente para quem está começando os negócios, né? Entrando na exatamente. gastronomia. A palavra é sua, amigo. Você deu um pouco do meu currículo, mas para a gente começar devagarzinho, vamos subir um pouco o avião, né? E Sim, vamos primeiro taxiar, né? Você tá. falou sobre live. A live ela foi muito sucesso na época da pandemia, né? Todo mundo ficava em casa e a gente criava um É, tema. E aí eu toda noite eu tinha uma live, entendeu? legal, legal. Mas depois da pandemia eu posso dizer a você que tem uns 3 anos aí que eu não participei de live, né? Não deu para seguir. Mas como você já fez a apresentação, eu tenho a Brat Consultoria desde 1982. Nós completamos agora em dia 28 de maio 42 anos. Estamos seguindo aí para 43, que é se Deus quiser, eu digo que com 50 anos a gente pode dar uma parada, mas isso aí não acontece, né? O tema é um tema sobre marcação de preços, tá certo? Que é como eu precificar um produto, um serviço, precificar o que eu ali estou trabalhando, né? Perfeito. Então, antes eu inicio falando um pouco sobre o financeiro, tá certo? Porque a Tá, gente, o preço, nós temos alguns tipos de preço. O preço antigo, que era aquele preço que a gente definia, o valor que nós queríamos ganhar, isso não existe mais. Eu quero eu quero jogar um preço no meu produto, valor X, e jogo no mercado. Não existe mais, mas antigamente era dessa formatação, né? aham, E hoje as pessoas começaram a ir ao mercado. Eu falei 3 tipos de preço, tá? O preço que eu desejo, e o segundo preço é o preço do mercado. Eu ia ao mercado fazer pesquisa quando o meu produto ele tem concorrência. Quando eu certo. consigo comparar o meu produto com o produto do concorrente. Então, aí eu tenho como fazer essa pesquisa e aí eu entrar no mercado. E tem a terceira, que é aquele preço que eu trabalho, que é o mais importante que nós vamos conversar hoje, que é o cálculo real de quanto eu devo vender. Então, são 3 tipos, tá certo? E Aham, eu vou falar muito sobre cada um desses 3 tipos de preço. Antes, eu quero começar a falar sobre o financeiro, porque eu só consigo calcular um preço se eu tiver o meu financeiro bem apurado. perfeito. Vamos seguir assim, como a gente está falando muito na linha da gastronomia, a gente vai no preço do produto, ou seja da cozinha, né? Um É, prato, ok? Um bolo, ok. que é a confeitaria. Sim, Como é que eu calculo o preço dentro
daquilo que eu produzo, a gente vai para a famosa e antiga e milenar ficha técnica, certo? Sem Eu, dúvida. A eu, base eu de tudo, tenho né, amigo? a base de tudo. Eu tenho que ter na ficha técnica todos os componentes, tudo que eu utilizo para aquele produto sair, tá certo? A matéria-prima, a embalagem, tudo. Tudo que o cliente leva. Isso aí Perfeito. é o item um, é a minha ficha técnica. Eu consigo chegar ao preço do produto se eu realmente tiver a ficha técnica. Aí a gente vai ao detalhe, né? Quem está começando um restaurante ou uma confeitaria diz como é que eu faço um bolo, vamos para a confeitaria. Eu tenho que medir, tenho que pesar todos os componentes, eu tenho que saber a gramatura do açúcar, a gramatura da manteiga, a gramatura da massa, entendeu? Sim, tem que saber. Inclusive, a gente usa em ficha técnica 4 casas decimais para ser o mais próximo, tá certo? E se você está fazendo um produto, você coloca ali uma grande quantidade e pesa o que você ali acrescentou, porque você não vai colocar grãos de açúcar, que você não vai ter como medir. Então, para fazer a ficha técnica, você faz primeiro um grande volume, pesa cada item que você acrescentou e dali você divide pela quantidade de produtos unitários que está dando. Eu vou fazer um sorvete, vamos para a sorveteria. Eu estou primeiro na ficha técnica, tá? Certo. Eu vou fazer um sorvete. O que é que eu utilizo para fazer o sorvete? Então, eu vou ter que fazer um grande volume de sorvete, porque eu vou colocar grande volume de itens que vai compor o sorvete. E Perfeito. depois que eu chegar ao produto, é quando eu vou lá fazer a divisão para a unidade. Porque a ficha técnica ela é interessante, que ela tem, sempre ao final, ela tem que ter uma resposta de o valor de custo, o quanto eu estou utilizando apenas nos componentes. Nós estamos primeiro nos componentes, tá certo? Perfeito. Primeiro Perfeito. nos componentes. Certíssimo. Para uma unidade a ser vendida. Então, Perfeito. esse é o valor financeiro que a gente vai ter que ter. Então, tem que colocar todos os componentes que eu utilizo para o produto, aquele componente que o cliente leva. E, além do mais, as embalagens, o que eu utilizo na embalagem, o que eu utilizo de etiqueta, isso tudo para uma unidade de produto. Seja se eu vendo quilo para 1 quilo, se eu vendo o docinho, que é uma unidade, nós vamos nas confeitarias, a gente compra ali um docinho. Quanto Uhum. é que é um sonho de valsa desse? Quanto é que é um docinho desse de chocolate, né? Então, já tem aquele valor. Aí vem a pergunta, como é que aquele valor chegou na prateleira? Então, é dessa forma que nós vamos calcular tudo que se faz em grande volume, divide pela quantidade que aquele grande volume de massa é feito, e daí eu tenho a unidade, o valor de custo da unidade, acrescentando Perfeito. tudo que o cliente vai levar. Depois disso, vem a famosa pergunta que todos os clientes que eu chego, que vai calcular preço, eles dizem, e a mão de obra, tá certo? Como é que a Uhum. gente incorpora a mão de obra? Aí eu estou escrevendo aqui que não é trabalho aqui de professor, não, que quando o aluno faz uma pergunta e o professor diz na próxima aula e depois. Eu falei sobre o tipo de preço, tá certo? Falei sobre o financeiro, que nós vamos conversar, e também mão de obra. Eu estou seguindo, Perfeito. porque eu sei que toda vida que a gente está perguntando, as pessoas dizem, não, componente é ok, mas onde é que eu coloco a mão de obra? Existe a mão de obra direta, existe a mão de obra indireta. E eu acrescento isso aonde? Eu, antes de jogar a mão de obra, eu vou para os impostos, tá certo? Então, depois do componente, eu acrescento os impostos, porque os impostos eles estão diretamente ligados ao produto, tá certo? Já a mão de obra, existe conceitos no plural, existe formas de um consultor ou um homem de custo acrescenta a mão de obra direta, tem outros que trabalham, que a gente fala sobre o rateio, que é feito e que ele não incorpora na planilha de custo, tá certo? E vai lá para Aham. o final e que é pago pela mão a mais de contribuição, que a gente vai já falar sobre ela. Então,
Na ficha técnica eu estou colocando os componentes, mas também estou colocando a embalagem, estou acrescentando as etiquetas e aí os impostos. Fica mais fácil, porque Sim. você tem que saber quais são os impostos que estão diretamente ligados, qual é a alíquota, ou seja, qual é o percentual que eu vou acrescentar sobre esses impostos. E é feito uma Certo. conta o inverso. Por quê? Porque o imposto eu pago sobre o preço de venda. E como eu estou calculando o preço de venda, eu ainda não sei qual é o meu preço de venda. Então, como eu não sei qual é o meu preço de venda, como é que eu vou calcular o meu imposto? Tá certo? Então, na hora que você acrescenta os percentuais, aí você vai para o contador, porque o especialista mais importante que vai dizer, porque cada ramo de atividade tem a forma de se calcular o imposto, certo? Existem clientes que têm isenção de alguns impostos, tem clientes que pagam pelo regime tributário, um é pelo simples, e aí a cada um vai ter a sua forma. Às vezes ele tá chegando já no máximo, tá certo, da linha de valor financeiro que ele tem durante o período, aí a alíquota vai subindo. Então, ele tem que fazer a planilha de cálculo de preço para o negócio dele. É por isso que eu falei que o preço de venda do produto ele tem aquele que eu quero vender, aquele que eu estou no mercado e vejo quanto é que a minha concorrência tem, mas o que eu estou calculando. Então, nós estamos no terceiro, que é o que eu calculo. Eu preciso saber o quanto é o meu custo, tá certo? Para depois eu saber o quanto realmente eu devo vender. Eu não posso ultrapassar o mercado. Então, esses impostos, a gente calcula sobre o preço simbólico, tá certo? Que é o percentual. Então, a gente faz o inverso, porque como eu ainda não tenho o meu preço de venda, os impostos são calculados sobre o meu preço de venda. Então, eu acrescento um preço de venda, tá certo? Que a gente chama na fórmula o meu PV, que é o preço de venda. Eu crio um preço simbólico do meu produto para eu ter primeiro o imposto, até eu chegar o valor final que eu estou somando com essas alíquotas que foi fornecida pelo contador. Então, a ficha técnica direta, aquela ficha imediata, tá certo? Eu só tenho os componentes, as embalagens, as etiquetas e os impostos, tá certo? E aí eu vou ter, quando você vai calcular os insumos o que é? É a manteiga. Eu estou falando muito para confeitaria, mas depois eu saio da Não, confeitaria e vou para para falar produto tudo, pronto. Porque eu perfeito. estou indo muito a sua linha, viu, Mauro? Que a tua linha é muito voltado à gastronomia, que é o que eu enxergo. Então a gente está falando muito restaurante, está falando Perfeito, muito confeitaria. Então, confeitaria e perfeito. restaurante, aquele prato que é filé à parmegiana, é a mesma coisa. Uhum. E eu estou falando da confeitaria, leva para o mesmo tipo de produto que é dentro da cozinha. Nós estamos dentro da cozinha. Então, Perfeito. todos aqueles insumos, que é isso que eu falo, tá? Que não é a matéria-prima que a gente chama, ele está incluso já o que você compra do teu fornecedor. Então, o frete, quando ele entrega o peixe que entrega ao seu restaurante, ali já está Uhum. incluso o frete de compra, não é o frete de venda, e sim o frete de compra. Tudo que Perfeito. você paga sobre aquele produto que vai fazer parte do prato, tá certo? Você acrescenta como insumo. E aí você tem a primeira fase da ficha técnica. Não falta mais nada. É bem simples a ficha técnica. As pessoas Perfeito. complicam demais. As pessoas Uhum. complicam demais. Porque precificação é muito difícil. É muito fácil. É uma fichazinha pequena. O que vai ser difícil vai ser o primeiro que você vai fazer, que é o piloto, né, que a gente chama. É você identificar a gramatura. O mais difícil da base da ficha técnica é a gramatura, que é a quantidade que você vai fazer o uso daquele prato. Mas todo Perfeito. prato, sem exceção. É o prato de massa, é a carne, entendeu? Como eu já falei, o bolo, o docinho, tudo Kleber, é uma coisa até que é básica, mas muita gente acaba esquecendo, nem fazendo, né? Que é é a ficha técnica, né? a ficha E técnica. deixa para depois, não é? Exatamente.
eu tenho até um case, né? Ou seja, um exemplo. Nós fizemos um trabalho aqui numa empresa, que era a empresa que mais vendia bolo em Fortaleza, e o cliente, ele fazia a venda, o preço do bolo dele é aquele segundo que eu falei. O primeiro é o que eu vendo do jeito que eu quero, e o segundo é o do mercado. Ele fez Sim, pesquisa de quanto a unidade do bolo era vendida, e ali ele começou a vender. Só que o que sim. acontecia? Olha o perigo. É importante a gente dizer isso quando a gente não faz a gramatura para a ficha técnica. Os confeiteiros dele, tá certo? Fazia o bolo como a gente faz o bolo, como a nossa avó, a nossa mãe fazia o nosso bolo. Colocava na panela, farinha, e jogava lá e fazia a massa, depois colocava dentro ou seja, né, daquelas que faz o bolo, né, As formas, as das formas. formas, colocava nas formas e levava. Eu tive a preocupação de pesar. Eu peguei uma Aham. quantidade grande de bolos, não sei se foram 50 bolos, né? E aí eu pesei e dividi pela quantidade de unidade de bolo. Se eu pesei 50, quanto é que foi o quilo, dividi e fiz o peso médio. O que é que estava acontecendo? Ele estava perdendo muito dinheiro, porque tinha alguns bolos que tinham um peso muito maior. O cliente comprava o bolo por um valor, ele não vendia que o cliente estava levando mais peso, porque nessa época não era vendido, porque hoje a gente trabalha muito pelo peso, né? Nessa época era unidade. Então ele Aham. comprava por unidade, levava muito mais peso. E o que é que nós fizemos para esse cliente passar a ter uma margem de contribuição maior por cada unidade de bolo? A gente definiu porções, tá certo? Para cada unidade que a gente chama do traço, né? Ou seja, ele faz uma massa para 10 bolos, para 15 bolos. Então a gente definiu, colocamos nos saquinhos, tá? Pequeno, que tinha uma pessoa que nasceu uma atividade, que essa pessoa era para pesar e fazer as composições. Ele unificou o peso de todos os bolos com o mesmo preço. Aí ele passou a ter um preço seguro, porque ele sabia o quanto que é o custo, tá? Ele sabia o quanto ele estava gastando para cada unidade de bolo. Daí ele sabia o quanto ele estava recebendo como margem de contribuição de cada unidade de bolo. Então, por isso que eu digo que a Excelente. ficha por isso que eu digo que a ficha técnica ela é facílima, mas no primeiro momento a pessoa tem que ter uma paciência, tá É certo? chato, mas tem que fazer, Tem que ter né? a Tem que fazer. paciência para fazer a composiçãozinha, para ele ter a certeza que aquela ficha, os cálculos das unidades por cada tipo de produto que ele usa, tá certo? De composição que ele usa, é a gramatura correta para ele saber o preço, porque é matemático. Então, quando a Sim. gente fala em matemática, é que a gente diz assim, matemática é uma ciência exata. Então, é um número que ele vai chegar quantitativo, ele vai multiplicar pela unidade que ele compra e ele vai encontrar o volume que ele gasta para fazer cada produto dele. Tá certo? Então, Kleber, só lhe interrompendo um pouquinho pode, nesse bate-papo, tem pode outra perguntar o que questão você quiser. também, a questão relacionada à falta de uma ficha técnica, ou mesmo estabelecer esse critério, acaba gerando também a falta de padrão do produto. Né? Sim, Fora a questão financeira que existe, porque nós estamos tratando aqui da maior conta de um negócio gastronômico que é a custo de mercadoria vendida. Se ele não continuar controlando isso para poder gerar controle sobre. Aí ele perde totalmente o controle, não sabe, tem prejuízo, não sabe por quê, né? é verdade. Olha, eu faço um trabalho hoje numa empresa que lá ele compra o peixe, ele compra o camarão, ele compra o salmão, é peixe, camarão, salmão e frango, tá? Você falou em custo de mercadoria vendida, o CMV, É isso. certo? Isso aí esse assunto que nós estamos conversando, Mauro, ele é um assunto que dá 10 horas para a gente conversar. Você vê, Tem porque muito conteúdo, né? para não Mas vamos ser fugir, até a para não precificação, fugir para do não foco, que fugir. é preço, para não fugir do foco preço, eu estou escrevendo aqui para não sair da linha de raciocínio. Tá certo. Mas Ok. mais o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, tá certo? Desse cliente, nós focamos ser 25% do valor bruto, né? 25% do CMV.
E não Muito chegava, bom. e não chegava a ser 25%, era sempre chegava a 30, a 28, e a gente tem que ser 25. O que é que Achou aconteceu? bem. O que aconteceu? Ele, dentro da cozinha dele, as pessoas não pesavam, tá certo? Não fazia esse peso que eu estou falando. Uhum. Trabalhava na linha da experiência, tá? A pessoa lá dentro era muito experiente, fazia os pratos e seguia. Famoso olhômetro. Quando eu convenci o dono para que fizesse os pesos, inclusive pesasse, porque até um lado bem perigoso que ele fazia, ele não pesava o recebimento da compra. Então, era comprado o peixe, ou seja, o salmão e tudo, na hora que chegava não pesava, só recebia, dava ok na nota, dava entrada no estoque, então ele tinha muito prejuízo. Compramos uma balança, se pagou a balança e fizemos uma balança de precisão dentro da cozinha, quase o chefe de cozinha pedia para ir embora, porque ele não aceitava. Acredito. Ele dizia que era uma dificuldade muito grande e falou muito mal da gente, de nós, consultores, né? Disse que a gente não sabia de nada e tudo. E foi quando a gente começou o CMV começou a diminuir, tá certo? Hoje o CMV está em 27%, mas o foco nosso é 25%. E o CMV está dentro dessa precificação, certo? Porque é o componente do produto que chega ao preço unitário de custo, que é o primeiro item que a gente tem que calcular. O preço unitário de custo, que é o que eu acabei de falar. Componentes, tá certo? Impostos, embalagens, tá certo? Etiquetas, quando utiliza, e o frete que está envolvido na compra, né? Bem, então vamos sair aqui, porque vamos imaginar que todo mundo entendeu aí Certo. que a primeira ficha técnica, qual é a base, eu acho que ficou bem entendido aí, eu sempre estou repetindo aqui demais, que é trabalhoso, mas tem que ser feito. Dei o Sim. exemplo desse cliente nosso, que o CMV dele estava quase 30%, hoje já está 27%. Se a gente olhar 3 pontos percentuais, só isso é muito para um grande volume, tá? Muito para um grande volume, principalmente para quem fatura muito, tá certo? Sim. E a gente está buscando 25%. E eu quero só dizer a você e a vocês o seguinte: é desse custo da mercadoria vendida que eu vou ter um número que a gente chama de margem de contribuição, que é ela que vai me pagar as despesas. Então, as Explica um minhas pouquinho, dá despesas. para fazer abreviar, assim, de uma maneira bem abreviada, para não fugir o coisa. Explica a margem de contribuição e a importância dele, né, no preço para poder cobrir os custos, né? É bonito o tema, né? E a Rapaz, eu gente, adoro. que a gente vai navegando, já pulamos a ficha técnica e já fomos para a margem de Foi. contribuição. É o seguinte, veja bem. A margem, Rapidamente, para você não perder o não, raciocínio ok, e ok, só para o pessoal vamos lá. entender, para Mas quem não para sabe. entender que a gente calcula o custo, mas também é para saber o preço, mas é do meu preço mesmo, meu custo, que dá a minha mais contribuição. Quando Perfeito. eu pego o meu preço de venda e diminuo do custo, que o que é custo? Pergunta-se, o que é custo? Eu tenho custo e despesa. O que é custo? Como é que eu identifico se isso que eu estou gastando na minha empresa é custo ou é despesa? É um conceito que eu falo para todo mundo que aprende rapidinho. Custo é tudo aquilo que está diretamente ligado ao produto, tá Produto. certo? Custo é tudo aquilo que está diretamente ligado ao produto. Ou seja, eu pergunto aquele item, vamos dar um exemplo, imposto. Se eu não tiver o produto, existe o imposto? Não, tá certo? Vamos falar comissão. Se eu não tiver o produto vendido, existe a comissão? Não. Então, comissão é custo. Eu estou falando ficha técnica, mas depois da ficha técnica vai ter comissão, tá certo? Que está diretamente para eu calcular o preço do produto. A pauta nossa aqui é cálculo do preço do produto. Mas, Exatamente. exatamente. Mas a margem de contribuição, que é quando eu pego o meu preço de venda e tiro o meu custo, eu tenho um resultado. Este resultado chama-se margem de contribuição. É a margem de contribuição que vai pagar a minha despesa. Por isso que é importante Fixa, eu né? calcular o custo. Vai pagar a minha despesa. O- Vamos ao contrário, né? Aquela brincadeira do contrário. Então, o que é despesa? É tudo aquilo que não está diretamente ligado ao produto. Ponto.
Aí a pessoa Perfeito. pergunta, aquela colaboradora secretária, aí eu pergunto, você paga o salário dela se não tiver venda? Pago, então é despesa. A energia, aí vem aqueles questionamentos que são todos. Energia é custo ou é despesa? Aí eu faço a seguinte pergunta, e é uma pergunta que é questionada, tá certo? Eu faço a seguinte pergunta. Se você não tiver produção, produção zero, você terminou o mês com produção zero, você pagou energia? Sim. Aquele valor que você pagou de energia com produção zero é despesa, tá certo? Então, despesa é tudo que existe, se não tiver produção, se não tiver produto, se não tiver venda. Agora, se existiu, porque passou a ter venda ou passou a ter, como é que chama? Produção, faturamento, para gerar faturamento, apareceu ali, aí é custo. Então, eu tenho que É entender que custo. na minha ficha técnica eu vou colocar tudo que é custo. A minha ficha técnica, para eu calcular o produto, o preço, tem que estar inserido tudo que é custo. Por isso que eu estou conceituando o que é custo. Tá certo? Eu vou esquecer despesa, mas tudo que for custo, eu listo, a gente tem que fazer uma listagem de itens, tá certo? De que eu desembolso, que eu pago para fazer aquele produto. Então, tudo isso que nascer existir no produto, tudo, sem exceção, é custo. Tem que estar na ficha técnica do produto. Então, a ficha técnica ela é dividida em duas etapas. A etapa um que eu já falei aqui, que é a etapa que está o insumo, tá certo? Está o imposto, ok? Está o frete da compra, certo? Está a embalagem, está a etiqueta, tudo aquilo que sair, tá? Sair no prato, isso é custo, que eu chamo de custo da ficha técnica 1, que vai ter um subtotal. Custo da ficha técnica 1. Tudo. Imagine aí um prato que você tem ali o filme, né? Você imagina um produto que todo seu cliente, quando vai buscar esse produto, você tem que colocar um saquinho. Ali tem que estar Perfeito. na ficha técnica 1. Na ficha técnica 1. Ok? Vamos para a ficha técnica, continuando para o 2. Sobretudo vocês que têm delivery, viu? A questão do Sim. delivery, principalmente que utiliza muito essa questão de embalagem e cada vez mais sofisticados para poder vender e ser diferenciada, tem que estar, o Kleber está certo, né? Tem que estar dentro da ficha técnica. A entrega do produto, se você trabalha exclusivamente com a entrega do produto, tá? Você vende, você é uma empresa que existe muito empresa que ela não tem balcão, certo? Isso. Ela é uma indústria interna, uma pizzaria que só vende por entrega, tá? Uma pizzaria que só vende por entrega. Ela tem um contrato com empresas de entrega, né? Dependente qual é o nome de empresa, para não fazer aqui muita citação, Sim, ela aplicativos, né? os aplicativos. Então ela paga por entrega. Aquele pagamento por entrega vai ter que estar na ficha técnica, porque, vamos lá, só existiu porque o produto saiu. Então, Certo. é aquilo que eu falei assim, como é que eu vou criar minha ficha técnica? Ah, eu vou buscar a ficha técnica em um livro. Eu vou lá para um livro de precificação e vou saber como é a ficha técnica. Ó, eu até digo assim, um pouco arriscado. Você tem que ler o livro para você saber a metodologia, mas cada empresa tem os seus itens, e se você esquecer qualquer item para inserir na ficha técnica, qualquer item que é custo, você esquecer. Quanto mais você vender, mais você vai ter Prejuízo. prejuízo daquela linhazinha que você não incorporou. É tanto que É, alguns clientes chegam para mim e dizem assim, eu estou vendendo demais, o que é que está acontecendo? Que eu estou vendendo muito, mas eu não tenho dinheiro, tá? Eu é. não sei onde meu dinheiro está. Então, às Isso é vezes, muito corriqueiro. eles fazem um custo e às vezes o preço de venda está menor do que o preço de custo. Aí vamos imaginar, se seu preço de custo é 1,50, você está vendendo a 1,49,
cada venda, quanto mais você vende, mais prejuízo você tem no seu negócio. Quanto mais você vende, mais prejuízo você tem no teu negócio. Tá certo? Então, precificação, né? É bem interessante, mas quando eu digo, matemática é uma ciência exata. Então, se o número está ali, eu não tenho aquele bom senso, eu vou tentar concorrer com o meu concorrente está vendendo mais barato. Amigo, o teu custo é esse. É tanto que tem a frase, nós estamos aqui falando sobre custo para a precificação, tem uma frase milenar antes de Cristo que diz, quem compra bem, vende bem. Por que quem compra bem, vende bem? Essa frase, poucas pessoas sabem o porquê do pé da letra. Quem compra bem, vende bem. Porque você pode ter uma empresa, Mauro, igual a minha. O teu produto pode ser igual ao meu. Mas se eu compro mais barato do que você, a minha margem é maior. O meu preço de custo é menor. Então, como o meu preço de custo é menor, porque eu comprei mais barato, tá certo? O meu preço de custo é menor, então o meu preço de venda, a diferença do preço de venda e o preço de custo, eu vou ter uma margem maior, entendeu? Quando a gente falou aqui para eu fazer o custo, eu tenho que identificar na ficha técnica as gramaturas do uso, é porque eu vou gerenciar também, porque a planilha, a ficha técnica, me dá um gerenciamento. Eu vou gerenciar com a equipe que produz se realmente estão utilizando aquela quantidade que definimos, tá certo? Então, essa quantidade que definimos dá a segurança para nós que o que eu estou gastando naquele produto é aquela quantidade, tá certo? Então, vamos seguindo. Aí eu vou para o 2 da ficha técnica, porque eu tenho o 1 da ficha técnica, ok? Eu tenho um da ficha técnica que tem... Da parte produto. Hein? É o 2. Não, fiz só acompanhando aqui. Vai para 2 agora. Agora certo. Eu vou para 2, tá certo? A linha 2. Então, esse 2 aí, quando eu adiantei um pouco, dizendo que eu tenho que identificar tudo que produz, né? Tudo que sai no produto tem que estar na linha de custo. O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que identificar tudo aquilo que não está diretamente ligado à composição 1 do produto, mas que existe se o produto existir. Tá certo? Quando eu falei de comissão, né? A comissão ela não tá no produto. O 1, que é a ficha técnica, o 1 é a minha ficha técnica de composição do produto. Mas como eu estou buscando o custo do produto, eu vou para 2, que é tudo aquilo que não... Por exemplo, comissão. Comissão não está no produto. Comissão não está saindo lá no prato, tá certo? No bolo, no docinho. Comissão não está saindo ali. Então, eu acrescento no 2 a comissão, certo? Às vezes, acrescento no 2 o gás, porque o gás só existe, só é consumido o gás quando eu utilizo o produto, ok? Quando eu faço o produto. Então, toda essa linha eu vou colocar no 2. Então, ela começa a somar e criar um número, que é aquele número que diz o seguinte, o quanto eu gasto no produto. Aí vamos começar a ter a identificação de tudo. Você tem lá dentro, às vezes a gente vê dentro de uma indústria, vamos sair um pouco da confeitaria e vamos para uma indústria de refrigerante, tá? Dá uma saidinha aqui, só para a gente dar uma ideia para a pessoa entender. A gente vai para a indústria de refrigerante. A indústria de refrigerante tem a máquina, a enchedora, tá certo? Então, quando você passa ali na enchedora, você tem alguns itens que você utiliza, a cola, tá certo? Alguns itens que você utiliza que aí não está no produto direto. Porque quando a garrafa, vamos falar, a PET, passa, ali você está colocando o quê? O que você coloca no líquido, está na ficha técnica 1. A garrafa está na ficha técnica 1. O rótulo está na ficha técnica 1, tá certo? A tampa está na ficha técnica 1. Mas tem os itens que a máquina precisa para trabalhar e ali existe um quantitativo de quanto você utiliza por quantidade de garrafas produzidas. A lavagem da garrafa, aí você vai lavar a garrafa para passar a ter aquela retornável, que é a que você... A PET não é retornável, que é, né, aquela de plástico. Mas a garrafa de vidro, ela retorna. E quando retorna, você tem que fazer a lavagem.
Então, aquele processo da lavagem está na ficha técnica 2. Os componentes que você utiliza na lavagem, você vai ter que colocar na ficha técnica. Então, Entendi. aqui que eu falei. Ele é Uhum. complexo, porque você tem que ver toda a composição de tudo. Aí você Perfeito. criou, então, chegando aqui já o fechamento da ficha técnica, você lá no final, você tem o quanto você gasta pela uma unidade de produto. Pronto. Perfeito. Aí você tem o preço que a gente chama preço de custo unitário, tá certo? Que é esse preço de custo unitário é o mínimo do mínimo do mínimo que você pode criar teu preço. Só que teu preço não vai ser o preço de custo. Se você tem, como exemplo que eu dei, a 1,50 o preço unitário, se você tem R$ 1,50 ao preço unitário, aí eu pergunto, você venderia o produto a 1,50? Não. Eu não entendi a pergunta. Falhou aqui. Como é? Se o teu preço de custo unitário, você depois que acrescentou na ficha técnica todos os produtos, tá certo? Você acrescentou na ficha técnica tudo que compõe o produto, tudo. Você acrescentou comissão, material de Certo. embalagem, material de limpeza, tudo que você faz para o frete, a entrega, tudo. E você chegou ao final dizendo, esse meu produto, ele me custa, que é o preço unitário, R$ 1,50. Qual deve ser o meu preço de venda? Aí é que vem a pergunta. O quanto eu devo calcular pelo meu preço de venda? Tá certo? Se você tem o teu preço de custo, que nós criamos a ficha técnica, se você tem o teu preço de custo 1,50, você venderia teu produto a 1,50? Não. Tem que ser feito. Aí nós temos que calcular, talvez, ou por índice de markup, ou então através de. É isso que você vai falar depois, né? Para poder chegar no. Para custear, inclusive, as outras despesas, que são despesas fixas do negócio, e entre outras despesas, né? Não é Você está isso? lembrado que eu falei mais de contribuição? Ou seja, Sim, é o meu preço de venda menos o meu preço de custo é igual à minha margem de contribuição. Está lembrado no perfeito. início da nossa conversa, quando a gente falou boa noite, que eu disse que existem 3 preços de venda. Existe, Sim, certo. existe o preço 1, que é aquele que eu digo, eu quero vender por esse preço, ponto final, certo? Esse antigamente existia, praticamente todas as empresas não faziam preço e custo, dizia que eu tenho que vender esse valor e ponto. Existe o É. 2, que é o preço de mercado, tá certo? Que é quanto é que meu Uhum. vizinho está vendendo, quanto é que A o meu média, né? concorrente vende, exatamente, A é o média do preço de mercado mercado. está vendendo. E existe o terceiro, que é o que nós estamos falando agora, que é o Perfeito. que realmente as empresas organizadas buscam. Existe o terceiro, tá Através certo? da margem de contribuição, que é o cálculo através da margem de contribuição que você está falando. Exatamente. Aí Certo. por que Tem tem um que ter o outro também, terceiro? não tem, Kleber? Depois você chega nele também, que é a questão do que muita gente fala, que é através do markup, o cálculo de markup do preço direto, É, mas, que é, é o que é utilizado, é, né? mas, é, mas aí vamos aqui antes disso aí, olha. Tá, Se tá eu certo. tenho, se esse terceiro, que é o que nós estamos buscando, quanto eu tenho que vender, quanto eu preciso vender, tá certo? Eu sei quanto é que o mercado vende. Sim, sim. Vamos supor que Uhum. aqui o meu preço de custo unitário é 1,50 e o mercado vende a R$ 3, tá? O Certo. mercado vende a R$ 3. Aí eu me questiono, se eu vender a 3,10, eu vou conseguir competir no mercado? Sim ou não? Não. E Certo? isso, Ninguém, muito bem, ninguém, muito ninguém bem. vai comprar. E eu É. sei que meu preço de custo é 1,50, tá? Se eu pegar, eu vou botar outro número aqui, em vez de ser R$ 3, eu vou botar 5 para ficar números diferentes. Porque 3 menos 1,50 vai dar 1,50, então dá diferente. Se eu pegar aqui os meus R$ 5 e diminuir pelo meu preço de custo, ok? Eu vou ter uma mais contribuição de 3,50. Ponto. Isso são os departamentos do setor de custo que começam a fazer os cálculos. Ele diz o Sei. seguinte: a minha margem de contribuição unitária é 3,50. O que quer dizer? Quer dizer que o meu preço de venda poderá ser R$ 5 por causa do mercado. Eu não fiz cálculo. Poderá ser por causa do mercado. Eu fui ao vizinho e o vizinho lá está vendendo a 5. Eu fiz internamente o cálculo da minha ficha técnica, que cheguei que eu gasto pelo preço 1,50, ok?
e que então me sobra 3,50, que é a minha margem de contribuição. Aí é quando nasce aquilo que eu falei do financeiro. E para você fazer o custo, a marcação de preço, você tem que também ter o teu financeiro bem organizado, que é quando você vai fazer um trabalho, que esse trabalho é a identificação das tuas despesas. Aí vem a pergunta, por que o Kleber, nessa nossa conversa, o Kleber veio falar sobre o que é custo, o que é despesa, o que é mais Porque contribuição, tá importa. certo? Importa Porque a totalmente. despesa, exatamente, a despesa ela é paga pela margem de contribuição. A Perfeito. despesa é paga pela margem de contribuição. Aí eu faço o levantamento da despesa. Vamos supor que esse cliente é um cliente totalmente descontrolado, tá certo? E somando todas as despesas, com o prolabore que ele tira, com tudo que ele paga na empresa, despesa é tudo aquilo que não é diretamente ligado ao produto. Então, quando a gente somou tudo, pessoal, prolabore, aluguel, condomínio, e aí energia, e aí vai, vamos imaginar que deu 2.000, tá? Deu 2.000. O Certo. somatório é 2.000. E a mais contribuição dele é 3,50. Aí ele vai pegar 2.000 e vai dividir por 3,50. Aí ele diz assim, eu preciso vender 571 unidades no mês. Eu preciso vender 571. Por quê? Porque a minha margem de contribuição unitária é 3,50, a minha despesa é 2.000. 571 unidades, Mauro, é o ponto de equilíbrio da empresa dele. Porque ele vendendo Perfeito. 571 não vai ter resultado ou rentabilidade. Porque ele vendendo Perfeito. 571, ele vai pagar o quê? Vai pagar apenas os custos e vai pagar apenas as despesas. Resultado é zero. Aí é por Zero. isso que a gente Empatou. chama. O empate é ponto de equilíbrio. É tanto que as empresas dizem, qual é Ponto o de meu ponto de equilíbrio. equilíbrio? Qual é o meu ponto de equilíbrio? É o empate. Mas vamos supor que esse 571 unidades, ele não consiga vender. Ele só consegue vender 400 unidades, certo? Eu estou calculando preço. 400 unidades. Eu tenho que fazer o quê? Se eu tenho 400, eu teria o lado mais fácil, aumentar meu preço de venda, tá certo? Ou diminuir meu preço de custo. Como é que eu diminuo meu preço de custo? Eu mudando algumas composições da ficha técnica, por isso que a ficha técnica é a base de tudo, certo? Uhum. Eu indo mudar formatação de tipo de produto que eu utilizo, também é outra forma de você baixar o custo para baixar o teu preço, para o teu preço ficar competitivo, ok? Ou eu diminuir despesa, que é o mais fácil. O que as empresas mais fazem. Vamos demitir gente, vamos diminuir despesa disso, daquilo, porque eu só consigo vender 400 unidades. Você pega 400 unidades, multiplica pela mais de contribuição, que é 3,50, porque você encontrou o preço de R$ 5, que é o que teu vizinho vende, que é o preço mercado, que eu falei, o preço 2, ok? E aí, nessa linha aqui, que a gente está enxergando aqui, desse 3,50, vem a área comercial, vem a área administrativa, a área financeira, e é em reunião que a gente vai definir. Para vender a R$ 5, a nossa margem é pequena, mas o concorrente, que é melhor do que nós, vende a 5. Para que a gente consiga estar no mercado, eu não vou vender a 5, eu vou vender a 4,50. Porque isso é a forma do preço. Ó, Perfeito. é muito errado, aí vai na marcação de preço, o cliente chegar e dizer assim, eu multiplico por 3,5, eu multiplico por 2, eu multiplico pelo fator 1,10, 1,20. É erradíssimo. Quando eu chego nos clientes, eu digo, mas por que tu está multiplicando por esse número? Eles não sabem. Não, porque falam para mim, meus amigos do mesmo ramo de atividade, multiplica por esse número. Eu digo, não, amigo. O que tu tem aqui dentro da tua empresa é diferente que o outro tem do mesmo ramo de atividade. Você tem uma padaria? Tem. O teu concorrente, teu amigo, tem outra padaria também. O que ele lá dentro da empresa dele, de padaria, tem nas despesas, é diferente das tuas despesas. O quanto você paga no teu almoxarife, o salário é diferente do que paga no almoxarife. Então, você tem que fazer uma marcação de preço para o seu negócio. Porque aí por isso que as empresas quebram, viu, Moacir? Mauro, é por isso que as empresas, eu sei, por isso que as empresas quebram. Por quê? Porque fica comparando com o vizinho e marcando o preço da forma dele, certo? Então esse preço de venda que a gente está falando aqui, ele é primeiro Só um comparado no mercado. parêntese, Kleber, para poder
fechar essa parte. Entender que o seguinte, não é só o que o Kleber tá falando, me corrija se estiver errado, que na estratégia de precificação não é simplesmente jogar um índice e deixar como está. Você, para cada índice desse, tem que cobrir os custos fixos, toda a parte de variação, que se você não fizer um cálculo. Nós temos o mercado, que é a meta, ou seja, eu não posso extrapolar em cima de margem do que eu imagino que vou vender, porque eu tenho um teto, que é o mercado que cobra, né? Na outra linha, você tem aí os seus índices, e o que o Kleber está querendo dizer, você tem que fazer o ajuste. Se eu não posso vender mais do que 5, as minhas despesas são minhas despesas, eu tenho que fazer o contrário, fazer um ajuste de custo, tanto da parte antes de chegar no ajuste de custo fixo, fazer o ajuste na parte da parte do CMV, da parte da ficha técnica, dos ajustes porque essa conta é a conta mais cara do teu negócio. Envolve muito dinheiro nisso, né? E a partir de então você poder fazer os ajustes, sim, na estrutura de custo, para poder caber dentro dessa margem de vender pelo que o mercado está vendendo, né? Até com a competitividade até um pouquinho maior, mas fazendo os ajustes internos. Não é isso? Tanto que a gente diz o seguinte, porque a grande empresa consegue vender mais barato do que eu, porque eles conseguem comprar as matérias-primas em grandes volumes, então eles baixam o preço de compra, porque a gente chama, ele tem poder de barganha, ele compra grande volume, então o preço do fornecedor diminui o preço, o fornecedor diminui o preço, diminuindo o preço vai para a ficha técnica, indo aquele valor que ele está comprando de matéria-prima na ficha técnica, o preço de custo diminui. Se ele não muda o preço de venda, tá certo? Se ele não muda o preço de venda, então a margem aumenta. O preço de custo dele diminui, o preço de venda é o mesmo, ele tem uma margem maior, ele consegue ter mais despesas, entendeu? Mais valor de despesa. Então, essa é sempre o questionamento que eu sempre vejo quando a gente chega nas empresas, o cliente diz, eu estou quebrando, eu estou fechando, eu não tenho mais dinheiro dentro da minha empresa, eu não tenho mais condições de pagar. É porque não enxergam. Olha, eu tenho um cliente que ele está faturando hoje 3 milhões de reais. Se é muito, se é pouco, aí depende da linha de qualquer um. Mas ele não tem controle nenhum dentro do negócio dele. Não tem controle nenhum dentro do negócio dele. Aí a gente pergunta, como é que um cliente desse vai saber se ele está vendendo muito em relação à necessidade do negócio dele? O preço que ele trabalha lá é o preço que a empresa igual a dele vende. Que aí isso existe, a equipe que vai lá tirar foto, vai escrever no caderninho o preço, sai ali, dá uma volta, traz o preço, aí o concorrente baixou o preço de uma promoção, ele também baixa. Eu já vi muita empresa quebrar por essa brincadeirazinha de concorrer um com o outro preço, sem fazer mudanças internas, tá? Então, por isso que a marcação do preço de venda, esse markup de 1, tanto, 3, não sei o quê, vamos pegar o preço de custo, multiplicar por tanto, que é quando eu chego o preço, isso é muito arriscado. Pode dar certo, porque às vezes a margem de contribuição dele é grande, a gente até diz assim, no popular, ele tem uma grande gordura, então ele pode errar no cálculo. Mas o cálculo, na realidade, você tem, como eu falei, você tem que saber o teu custo, saber a tua despesa, tá certo? No teu custo, você encontra a margem de contribuição partindo realmente do preço de mercado, ou você calculando. Ô, Kleber, eu estou criando um produto que ninguém tem. Eu estou criando um produto que ninguém tem. Então, eu não tenho como comparar no mercado o preço, tá certo? Eu não tenho como comparar o preço. Então, eu vou criar um produto que eu tenho que saber qual é o valor que eu vou ter que vender. Ok, aí já é diferente. Você tem que... A base. Ninguém pode deixar de ter o preço de custo. Ninguém. Não, isso não pode. Isso é suicídio. Você criar um preço sem saber quanto ele custa. Tá?
Então, na hora que você tiver o teu custo, aquele teu produto, ninguém tem, você não tem como comparar, aí você vai pegar, eu gastei 1,50, vou vender por R$ 5. Faz o cálculo da margem de contribuição, sabe quanto você está gastando de despesa, divide e pergunta, essa quantidade que eu tenho que vender para pagar a minha despesa, eu tenho cliente durante o período, vamos supor, de 30 dias, eu tenho um cliente que vai conseguir vender essa quantidade? Tenho. Ok. Então, bota aquele preço que você vende. Se não tem concorrente, e for um bom produto, bota um preço bom, você vai ter uma boa margem, no final você vai ter O um bom mercado resultado. aceita, né? Se o mercado Se tem um aceita, diferencial. sim, você sabe muito bem que tem produtos em supermercado que tem margem de 1000%, tá certo? Aqueles produtos de venda que a gente chama que é a venda da ansiedade, né? Que é do impulso. Quando você chega numa filazinha lá do checkout, o caixa, né? Tem aqueles produtos que você está sem fazer nada, mas não é o produto que você foi buscar, e você pega um bombonzinho, bota no bolso para levar, no bolso que eu digo, na cestinha, Bota pega. o céu, né? Ali você não sabe que ali é uma margem maluca, porque você não sabe o preço, é o preço de uma caneta. Quanto custa uma caneta, né? Tinham até Uhum. falavam muito dos custos. Quanto é uma Bic? E ninguém sabe quanto é que é uma Bic, né? Aí dizem os preços mais absurdos, porque é o preço da sensibilidade. Você compraria por aquele valor, tá bom? E quando você não tem, então esses produtos de compra por impulso, os valores são altos, porque você não tem naquele momento. Aí, então você não tem a base daquele preço, então você compra. Aí, ok. Aí você tem uma grande margem. Esse tipo de produto, show. Pode colocar vezes 3, vezes 1000, vezes 500. Aí você chega ao valor que você quer vender. Não é o valor que você calculou. Porque o, eu vou repetir 500 milhões de vezes. O mais importante é saber o custo, para nunca vender igual ou menor do valor de custo. Porque se for igual, você não está ganhando nada. E ninguém está trabalhando para não ganhar nada, né? Todos trabalham para ganhar algo. É tanto que dizem que o conceito de empresa é uma instituição com fins lucrativos. Se não tiver lucro, não é empresa. Então, na realidade, esse cálculo do preço de custo, ele é muito. Se a gente sentar numa mesa com 10 consultores ou 10 especialistas em custo, cada um vai ter o seu método de calcular o custo, tá certo? Cada um vai ter a sua formatação. Mas eu digo muito assim, as pessoas, você vai ficar com raiva de mim também, eu digo muito o seguinte, qual, qual é a metodologia que você leva, Kleber? Metodologia BRAT. 42 anos dentro dos clientes, fazendo os clientes saírem do prejuízo e voltar a ter resultado no negócio. E é dessa forma que a gente faz. Então, eu estou passando para você, É o método de margem de cálculo de margem de contribuição que você utiliza para poder chegar no índice, não é isso? exato, que você tem que ter e identificar. Por isso que quando eu comecei, eu falei, vamos falar no financeiro também, porque Certo. você tem que identificar para você chegar a preço, você tem que saber quais são as tuas Lógico. despesas, ok? E qual é o teu preço de custo. E ponto. Se você compra, vamos lá, o que é que eu quero dizer que é um item só que você Assim, se o compra para cara, vender. Você ele compra, fez o cálculo. você compra um Desculpe, pneu. Você compra um pneu. Certo. O pneu não tem matéria-prima. Você compra o pneu para vender o pneu. Loja de varejo, tá? Você compra um pneu para vender um pneu. É diferente da composição que eu fiz lá da gastronomia, né? Que Uhum. eu falei em restaurante, falei em padaria, Uhum. falei em confeitaria, tá certo? Vamos diferente. Vamos tirar a ficha técnica. Vamos colocar o produto que eu compro. Eu comprei um pneu. Muito bem, comprei o pneu a R$ 2. Eu só vendo pneu. Vamos imaginar que a minha loja só vende pneu. Eu vou ter que identificar. Eu sei o quanto é o custo do meu pneu, mas se eu comprei aí esse pneu a R$ 10, o meu preço de custo não vai ser R$ 10. Aí por quê, Kleber? Porque eu vou introduzir tudo aquilo, tá? Tudo aquilo que o cliente leva. Tudo aquilo que vai nascer quando o pneu for embora. Então, não é só, mas Kleber, eu estou comprando um pneu fornecedor por R$ 10, então o meu custo é só R$ 10. Não, amiguinho, de jeito nenhum, de maneira alguma. Mas por quê, Kleber? Quando você for vender o pneu, você vai pagar
a comissão da venda, tá? Você vai pagar o imposto, pode até pagar o frete para entregar, porque às vezes você vende e a pessoa pede para entregar, então tudo isso tem que estar na fichazinha, certo? E você vai ter que identificar quais são as despesas, porque você vai saber a quantidade que eu vou ter que vender para pagar minhas despesas. Aí vamos ao outro, vou mais além um pouco e aí eu paro de falar. Tem que calcular também, aí eu concordo, né? A expectativa do meu resultado, que o pessoal chama de rentabilidade. A expectativa da minha rentabilidade, que é o resultado. É o meu preço de venda, menos meu custo, menos minha despesa, o que sobra é resultado que eu chamo de rentabilidade. Então, essa rentabilidade que eu digo, eu quero todo mês que sobre 20 mil reais no meu negócio. Aí você vai fazer, você sabe quanto é que é a despesa, você vai somar a tua despesa mais os 20 mil, ok? Vai somar a tua despesa mais os 20 mil, que é o que a margem, isso aí vai ser a tua margem de contribuição. Deu para entender a fórmula ao inverso? Se eu quero terminar o meu mês com um resultado de 20 mil, quanto é a minha despesa? Vamos supor que seja 30 mil. Então, eu tenho que ter 50 mil. Eu preciso de 50 mil. 30 mil eu vou pagar a despesa, 20 mil eu vou querer de resultado. Então, eu preciso de 50 mil. E qual é a minha margem unitária? A minha margem de contribuição unitária. Aí é essa margem de contribuição unitária que você vai dividir pelos 50 mil e vai dizer, equipe comercial, esse mês, precisamos vender essa quantidade aqui. Ô Kleber, mas você está falando de um pneu. E uma loja de varejo que tem vários produtos. Tem o pneu, tem a bateria, tem isso, tem mais aquilo. Aí é quando você vai para a estatística da venda, você cria a margem de contribuição de cada produto desse unitário, certo? A margem de contribuição de cada produto desse unitário, quanto é que é o custo de cada um desses, que é o que você gasta para vender, o percentual de participação de cada um, aí é quando você vai chegar e vai dizer, vamos ter que vender essa quantidade, essa, para eu chegar a ter 20 mil de resultado. Então, o preço de venda, ele é calculado, fechando, o preço de venda ele é calculado como, não é só chegar e dizer markup. Eu sou contra o markup, já falei várias vezes aqui. Eu sou contra um número que você pega e multiplica. Porque esse resultado desse teu preço de venda poderá não ser o número que você precisa para pagar a tua despesa. Certo? Então, você vai fazer os ajustes. Mercado vende a R$5, eu não vou poder vender a 5,10. Máximo R$5, ok. Se minha despesa estiver muito alta em relação à quantidade que eu possa vender por R$5, porque eu peguei os 5, diminui pelo custo, certo? Encontrei a margem de contribuição e defini a quantidade, eu não consigo vender aquele número, aí, meu amigo, você vai ter que fazer mágica. Que mágica, Kleber? É você diminuir a tua despesa, diminuir o teu custo, para o custo da mercadoria vendida, o CMV, ser menor, e você poder ter resultado. Porque, como eu já falei, repetindo, uma empresa é uma instituição com fim lucrativo. Tu tem que, sempre, todo mês, você tem que ter um resultado. Tem que sobrar dinheiro. Certo? Então, é bem complexo, viu, Mauro? A questão do preço de venda. Mas eu acho que deve ter ficado bem entendido a forma que, dentro dos nossos clientes, que eu digo como deve calcular o preço de venda. E eu vou dizer uma coisa para você. É assertivo, certo? Nós chegamos em muitas empresas com prejuízo, e quando a gente faz os ajustes do preço, faz os ajustes da capacidade que eu tenho de venda, igualando quanto eu posso ter de despesa, diminuindo o custo do produto para aumentar o custo da mercadoria vendida, ele começa a ter dinheiro, começa a pagar o prejuízo dele, e um certo tempo o prejuízo deixa de existir, ele volta a ter resultado. Então, é uma formulazinha milagrosa dentro de um cliente. Se eu só fizesse trabalho para redução de custo, olhando a precificação e o preço de custo, uma sugestão assim de quem está começando a vida profissional, né? Isso. Eu estou com 65 anos de idade, tá certo? E eu não É um menino. não estou em final de carreira, mas se eu fosse começar um novo ramo de atividade, eu ia para o mercado e dizer o seguinte item, cada empresa: você não vai me pagar fixo, você vai me pagar variável. E como é que seria, Kleber?
o valor que eu der de retorno a você do prejuízo que você está tendo. E aí calculo 30%, você vai ganhar muito dinheiro junto com o cliente. E aí, meu amigo, o mercado vai atrás de você, entendeu? Não é só aqui, eu estou lançando aqui, não só como eu tenho o meu negócio e como eu vou calcular meu preço de venda. Eu também estou dizendo àqueles que querem entrar no mercado e orientar as empresas a calcular o seu preço de venda. Porque o preço fixo, você chega como prestador de serviço e calcula um fixo, assusta. Mas quando você diz o seguinte, bora aqui pelo variável, você vai pagar 30% do resultado, aí ele aceita, porque ele acha que tu não vai dar resultado. Aí Certo. você começa, só essa matemáticazinha que eu acabei de falar, você dá resultado. Tá certo? Tanto como prestador de Uhum. serviço, como dono do negócio, que passa a ter resultado. Ok? Eu queria tentar simplificar. Você foi, logicamente, um cara especialista como você, deu uma aula aqui, foi super, e está sendo muito legal. Para quem não tem muita prática e muito conhecimento do que, eu vou tentar aqui simplificar, tá, Kleber? Ok. Do que o Kleber tá falando, que ele começa com base, que é a nossa ficha técnica, você tem que entender o preço do seu produto, cada produto, especificamente, inclusive, criando um padrão do seu produto. Para poder precificar, existem três formas de precificação aceitos no mercado. O Kleber já tem a sua preferência que ele acabou de falar. Então, quando você levanta, e antes de você ter a precificação, é necessário que você entenda o que é e quais são os seus custos. Os seus custos fixos, né? E o seu custo de venda dos variáveis, é o custo variável. Baseado nessa informação, você pode utilizar dois tipos de cálculo. Ou o cálculo via cálculo de markup, que o Kleber não utiliza, não gosta, mas vai chegar num determinado valor, e o do margem de contribuição. Quando você formula um preço, como ele falou e muito bem, não é o que você quer vender, mas quanto o mercado aceita a sua forma. De repente você gera um índice que botou um preço que o mercado aceitaria de 5 e você jogou direto um índice e foi para 18. O mercado não vai aceitar. Ou seja, aí você tem que fazer os ajustes, como o Kleber está falando, que é a sua reengenharia. Você vai olhar para dentro da sua estrutura, começando pela parte de custo e sua parte de estrutura, né? Então, rever tanto a parte da questão, ajustar a questão do controle da mercadoria, de uma maneira geral, tem muito dinheiro em cima disso, e a partir da sua estrutura, porque cada índice desses, tanto de margem de contribuição como também de markup, ele é calculado baseado em cima das suas despesas fixas e do que você tem para você calcular, não é isso, Kleber? Exatamente. Então, à medida que, por exemplo, e o Kleber utiliza, que é um índice de cálculo, depois você pode explicar como é que você calcula isso em termos assim, de percentual ou fórmula, dá para você explicar, vai chegar num determinado valor. E esse valor, você tem que estar atento, o mercado aceita ou não. Se o mercado não aceitar, você vai ter que fazer uma redução dos seus custos, tanto fixos, variáveis, para poder você acomodar esse valor em cima do que o mercado está aceitando, né? Essa é a estratégia de precificação. Exatamente. O primeiro preço que eu falei, que é o preço que você deseja ou desejaria vender, tá entendendo? Esse preço, às vezes você fica sem entender por que o teu produto não está saindo no mercado, por que você não está conseguindo vender. A gente sempre escuta que o produto é de excelente qualidade, mas não está tendo venda. Não está tendo venda porque o mercado está vendo, tá certo? Pela sensibilidade dele, você está vendendo mais caro do que os demais. Então você sai do mercado. Agora, aí você tem que baixar. Eu não consigo, Kleber, vender mais barato do que eu vendo. Então vamos ao interno. Bora baixar a despesa, vamos baixar custo, tá certo? Perfeito. Baixar os valores para você chegar ao preço que o mercado aceita. Não adianta você estar no mercado dizendo que você é o melhor profissional, você tem o melhor produto, a melhor padaria mais bonita, toda com a decoração de excelência, no melhor lugar de Fortaleza, com o melhor estacionamento e não tem cliente. Aí não tem cliente porque você desejaria vender aquele preço e aquele preço o mercado não aceita. Você tem que, Aceito. então, internamente, você tem que diminuir suas despesas e seu custo. É quando você começa a identificar qual é o preço.
a maior base do preço é o mercado. O preço é Sempre. calculado pelo mercado. Aí, meu produto só tem ele. Aí eu já vou para outra linha, como eu já falei hoje. Meu produto só tem ele. Aí não, meu amigo. Aí você vai definir o preço até o ponto que o mercado aceita. Porque também o mercado define o preço do produto mesmo, seja o teu. Entendeu? A gente, lançamento de um carro, vamos falar, porque o carro também ele tem planilha de custo, o carro também tem o seu preço de mercado, o preço que é vendido menos o preço de custo é a margem que ele dá, tá certo? Você lança um carro. Quando você lança um carro, é um SUV, vamos imaginar, que está na moda, você tem que fazer uma pesquisa de mercado de quanto o SUV está sendo vendido. Você não pode vender muito além, mesmo sendo uma marca premium, tá certo? Então, se é desta forma, o mercado é que dita o preço que tem que ser. E eu tenho que adaptar o interno ao preço que o mercado aceita. Por isso que eu sou contra a marcação de preço por um índice, certo? E sim a facilidade de quanto o mercado aceita o teu produto. Você vai testando até não conseguir mais vender. É. É essa linha, tá certo? Existia um produto único aqui em Fortaleza, que era um pão de queijo grande, tá certo? Que era uma empresa, até ela deu uma parada no mercado aí, e ela vendia um pão de queijo bem grande, era um pão de queijo mesmo, tá? E ela era grande o pão de queijo, era do tamanho quase de um pão de hambúrguer, né? Mas era um pão de queijo. Certo. E internamente você escolhia o catupiry, a carne de sol, e aí você escolhia. Vendia demais. Vendia demais. Onde eu chegava, esse produto existia. E os dois sócios vieram conversar comigo para perguntar o porquê que não estava tendo resultado. Vendia demais, contrataram pessoas, estavam trabalhando quase 24 horas, não tinha como atender a quantidade de pedido, porque quando os escritórios começavam aquele finalzinho de tarde, era pedindo o produto dele, que era muito bom para tomar com Coca-Cola, entendeu? Essas coisas todas. Eu era um cliente deles. Eles dois vieram. Porque o questionamento deles. Aí vem aquilo. Como é que pode uma empresa que o produto dele não tinha um concorrente? Até hoje não tem um concorrente, viu? Até hoje É mesmo? não teve nenhum, eu não vi nenhum produto desse em Fortaleza ainda. E muito cliente. Mas eles estavam no prejuízo. Não estava tendo condições de pagar as despesas, não estava tendo condições de pagar o investimento que eles fizeram no banco para ter o negócio. Aí vem aquele questionamento, que é justamente o questionamento de precificação, é o questionamento de custo. Aí eu disse, vocês têm a ficha técnica? Não. Ah, meu amigo, não tem. Não, é a menina que sabe fazer, que a gente criou, a ideia foi essa, de ter um pão de queijo maior, recheado e tudo. Criamos um preço, o mercado aceitou o preço. Eu digo, foi fácil a ficha técnica. Tá bom. 10 dias depois, eles não ligaram para mim e eu passei a mensagem para eles. Como é que estava? Vocês tinham fechado a ficha técnica? Aí um dos sócios disse, ainda não tivemos o tempo de fazer a ficha técnica, porque nós estamos lotados, cheio de clientes. Aí eu disse, olha, se vocês continuarem dessa forma, vocês vão fechar. O que aconteceu? Fecharam. Aí vem aquela pergunta, como é que uma empresa fecha com um produto de excelência, de alta qualidade, sozinho no mercado, com um público, uma clientela maluca, crescendo a cada dia, como é que fecha? A base. Não tinha uma ficha técnica. Não tinha uma ficha técnica. Tá certo? Se eu fosse. Eu vou dizer uma coisa, viu, Mauro, para você? Eu vou lhe dizer uma coisa. O consultor, às vezes, sonha muito, né? Você sabe que eu sou consultor. Às vezes eu chego naquele ramo de atividade e eu fico navegando no sonho, porque sonhar não paga, né? É de graça. Eu É. digo, meu amigo, se eu tivesse um negócio desse tão redondinho, tão bom, eu ganhava tanto dinheiro, não sei o quê. A gente sempre, né? O melhor é o vizinho, o melhor é a mulher do vizinho, o melhor é o pasto do vizinho, né? Mas você acredita que quando eu ando no Iguatemi, no Rio Mar, eu vou colocar aquela empresa. Eu conheço o dono, tá? Eu conheço o dono, é amigo meu. E
ele disse para mim, eu tenho os equipamentos, tenho tudo, tenho uma fórmula, tenho tudo. Aí eu fico, às vezes, falo para minha esposa, eu digo, nós vamos colocar aquele produto, porque eu vou matar o mercado com aquele produto. Agora, você sabe o primeiro item que eu vou fazer? Qual é? Não, não sei. Sim, a ficha técnica, né? A ficha técnica, meu amigo. Se começar sem Lógico, ficha técnica, não vai adiantar. não dá. É, Como é que vai ser a composição do pão de queijo grande? Estou chamando pão de queijo grande para não dizer o nome da empresa. Como é que vai tá. ser a composição do pão de queijo? Porque se eu disser o nome, até você já teve um amigo seu na tua mesa. Como é que vai a composição? Aí eu faço a composição. Aí sabe o que é que eu vou fazer? Saio andando no shopping perguntando quanto é que é um pão de queijo daquele. Eu olho dois, três pães de queijo, se é na gramatura daquele, eu tenho o preço que o mercado aceita, tá? Se o pão de queijo é R$ 1 e ele é tamanho de 3 pão de queijo, eu já vou partir de R$ 3. Será que o custo é igual ou menor do que R$ 3? Se for 3,10, desapareço. Se for R$ 2, eu digo, bem, será que R$ 1 eu vou pagar? Vai dar para pagar todas as despesas de um shopping, de uma funcionária, disso, daquilo, daquilo, daquilo. Aí pronto. Se tiver margem, pode ir embora, porque o produto é bom. Ok? Ok, amigo? É isso aí. Muitas vezes a gente, na gastronomia, por exemplo, questão de. Eu vou botar um negócio aqui de massa. Nos acompanhando tem alguns chefes de cozinha aqui, tá, Kleber? Sim. Então, dentro a gente sabe, rapaz, é uma margem extraordinária, rapaz, vender massa. Mas entra na mesma história que você está dizendo. Não é a questão especificamente do custo bruto do produto, mas é a estrutura total do negócio, né, baseado no cálculo que você tem que fazer da sua margem de contribuição para poder cobrir a estrutura, né, dos seus custos. Né? É isso aí. Então, Cleber, tu pode fechar com. Eu queria Deixa, ver se alguém quer. antes de Bom, fechar, pois não, pode falar. vamos ao menorzinho, um bem pequeno, para todos entenderem. Existe um rapazinho na esquina vendendo cachorro-quente, certo? Certo. Porque senão a gente amplia muito. Padaria, complexo, confeitaria, complexo, né? Restaurante, complexo. Eu falei sobre loja de varejo, balcão, complexo. Embora um carrinho de cachorro-quente que só vende o refrigerante, o pão e a salsicha e o molho. E ele Perfeito. sozinho, ele é o dono do negócio. Ele pega o Excelente, boa carrinho, leva ideia. para lá, fica o dia todo, a noite toda vendendo cachorro-quente. Terminou, ele embala, vai embora, empurra o carrinho e vai para casa. Como é que ele dá o preço daquele cachorro quente, tá? Como é que ele faz aquele carrinho de cachorro quente que eu conheço uma pessoa que começou com um carrinho de cachorro quente e conseguiu formar a filha em medicina. Isso é um case, tá? Vai para o Bacana. livro, vai para o livro. Ele com um carrinho de cachorro quente conseguiu formar a filha em medicina. E eu conheço a pessoa. Olha, Que ele legal. não, ele não teve um técnico para chegar lá e falar sobre ficha técnica, tá certo? Ele não teve. A gente chama que ele é um prático, né? É aquele que tem a Hum, noção, mas ele sabe o quanto. Ele não tinha uma indústria de pães. Ele comprava o saquinho de pão, tá? Comprava a latinha de salsicha, fazia o molhozinho dele com a tomate, com pimentão e tudo, mas ele, ao final do dia, ele fazia a seguinte conta: o quanto eu comprei, o quanto eu vendi e o quanto sobrou. Ponto final. perfeito. Ou seja, o quanto eu comprei, aí vamos para o lado técnico, teórico. O quanto eu comprei, custo, tá? E o quanto sobrou para ele de todo o gasto é o resultado que ele tinha. No meio da linha, tá certo? Ele tinha a despesazinha dele da sandália dele, que ele gastava para ficar ali, bonezinho dele que estava ali, que ele estava gastando o boné, uma série de coisas que ele tinha, mas se pagava, é tanto que sobrou dinheiro para ele ter a formatura. Então, a base do negócio é o custo. O financeiro, eu digo muito às empresas que o financeiro é um termômetro, certo? Uma unidade importantíssima na empresa, mas é um termômetro. Você bota o termômetro debaixo do braço e diz, você está 40 graus. Mas, e aí? Você está
com o quê? Dor de cabeça, problema no joelho, é no dente, aí é quando você vai buscar, ele só identifica. Então, quando o financeiro de uma empresa vai mal, existe, o termômetro está dizendo, existe algo errado. O primeiro lugar que você vai é nos custos, tá? Vá nos custos. Segundo, nas despesas. Aí você começa a detectar algo que não seja venda, né? Algo que não seja venda, ritmo de quantidade de venda necessária e tudo. Então, eu digo assim, é uma ciência muito importante, a base do chão de uma empresa sustentável, ok? Perfeito, perfeito, perfeito. Tá bom, Inclusive, meu amigo? Rapaz, excelente, Kleber, muito obrigado. Mas antes, alguém quer fazer alguma pergunta para o Kleber? Eu, aqui nos comentários, alguém quer fazer? Acho que não. Não estou vendo aqui. Eu vi o Gabriel Magalhães dizendo, muito bom, irei implantar na minha empresa aulas. E se for o Gabriel Magalhães. Opa, legal, Gabriel. Você está vendo outra coisa aí? Alguma coisa que você possa responder para o Não, pessoal? o Gabriel falou e saiu caminhando pessoas falando aqui no meu, né? Estava falando aqui e o Gabriel ficou fixado aqui, parou aqui na linha. Tá, É o Gabriel Magalhães 085, é o joia. Instagram Pessoal, dele. se não tiver perguntas, eu queria agradecer aqui ao Kleber por essa oportunidade, a gente bater esse papo. Tá aí a Karen. Excelente, Kleber. Parabéns aí para você. E é isso aí. Essa questão da precificação, que eu acho que fica mais claro, inclusive o tema do nosso papo aí, é porque a precificação, e é isso que o Kleber bateu muito nessa questão, que a precificação é uma estratégia, ela não é um fim por si só, ou seja, não é um cálculo só, um índice, jogou lá dentro e tchau, acabou. Não é. Aquilo tem que ser feito, como o Kleber disse. Você acha, utilizando aqui o índice que ele utiliza é de mais contribuição, ele encontrou um determinado índice, mas o mercado é o seu balizador. Se o mercado não aceita, volta, tenta refazer os custos, porque o índice ou o valor final, ele é baseado em cima dos custos que você tem. Se você puder fazer um reajuste para que você, jogando o índice novamente, você consiga estar com a sua estrutura baseado no valor final, né? O que possa estar competindo no mercado e com as suas despesas, seus custos em ordem, com uma margem de lucro aceitável, né? É isso mesmo. É isso Pronto. mesmo. Então, pessoal, só para finalizar, existem três maneiras, corrija aí, Kleber, três formas de precificação, né? Aceita pelo mercado, os consultores. A primeira é mercado mesmo. A segunda, principalmente para quem é feito de quem está construindo um negócio ou um plano de negócio, né? Que é feita a adaptação. O índice de markup, que é um cálculo em cima dos seus custos e gera-se um índice, né, que o Kleber não gosta e não utiliza nas empresas, porque realmente não é tão assertivo quanto o de margem de contribuição, que é o outro índice que o Kleber utiliza, que é mais assertivo, relacionado à questão do índice. Jogou o índice, verifica mercado. Se tiver acima, seu valor estiver acima de mercado, vai fazendo os ajustes internos para poder caber naquela parcela e você na venda, ter um lucro que você consiga sobreviver competitivamente e ainda manter a sua empresa crescendo. E um alerta que o Kleber fez, que é muito certo, e já aconteceu em algumas situações também, que a gente pensa que estou vendendo muito, cuidado, você pode estar se lascando. Se a despesa, você não tiver controle, sobretudo a despesa de mercadoria, não tiver sobre isso, quanto mais você vender, mais você tem prejuízo, né, Cléber? Exatamente. Tem que ter os controles. Tem que ter controle. Se não tiver controle. Aí, o controle são os relatórios, as informações. Tem que existir para você ir manipulando.
Olha, e outro item. As informações mudam a cada segundo, certo? Você comprou hoje um produto a R$ 10 e amanhã você comprou a 11, tem que fazer os ajustes, porque o preço-custo muda. Ou ao inverso, comprava a 10, comprou a 8, teu custo diminui. Então faz os ajustes. Não faz, não faz planilha de custo, pelo amor de Deus, não faça planilha de custo e bota emoldurado no quadro da parede, que às vezes eu chego em indústrias, tá lá na parede lá o custo que foi feito um cálculo há 3 anos atrás. Ele é dinâmico, à medida. Vai naquela Dinâmico, frase que sim. eu falei hoje: quem compra bem, vende bem. Por quê? Porque vai fazendo compra de menor valor, o custo vai diminuindo, a margem vai aumentando. E principalmente nos dias de hoje, né, Kleber? Que a inflação andou aí, tá de uma maneira que as coisas, insumos, principalmente na nossa área aí de gastronomia, o negócio tem pulado assim de uma maneira, sobretudo hortifruti, que aparentemente é algo que você diz que é barato, mas é algo que para muitos não tem o controle específico, hortifruti, para se fazer molho, ou para se fazer a composição de prato, ou no caso específico de restaurante, ter esse tipo de acompanhamento dos custos disso, porque isso pode, se você não tiver um acompanhamento, sobretudo essa oscilação de preço, tomate, limão, cebola e esses índices é bem pesado. Então tem que realmente acompanhar com muito carinho. Está certíssimo, André. Isso mesmo. Tá bom. Bom, Então, eu queria já passamos aqui da hora. Kleber, obrigado demais aí, foi um papo aqui nada. maravilhoso. Eu espero que você venha outras vezes, Ok, à porque é sempre bom vontade. conversar com quem entende Olha, e a gente ter esse papo aqui de poder ajudar mais pessoas possível. Tá aí o Kleber, é, a Brat Consultoria, tá inclusive o endereço da Brat tá no post que hoje de divulgação e da outra vez que nós também vou estar disponibilizando novamente para vocês procurarem o Kleber sempre que precisar de uma, né, de uma consulta, necessidade para passar uma mensagem para ti, não pode, Kleber? com Pronto, certeza. Com pronto. certeza. Eu tenho o maior prazer em responder. Eu gosto muito, Mauro, do WhatsApp, viu? Porque É? ligam para mim, né, no celular, eu não atendo, e as pessoas ficam perguntando por quê. A gente está em reunião, não pode ficar atendendo telefone, mas passa uma mensagem no WhatsApp, eu respondo a qualquer hora. 3 horas da Eu manhã, posso, 4 eu horas. posso disponibilizar o Pode, teu WhatsApp num post desse aqui? Então, pode beleza. disponibilizar meu WhatsApp e perguntem o que quiser. É custo zero. Não vai fazer Beleza. parte da planilha de custo. Joia, legal. Eu queria também, o Bruno chegou, Bruno Coutinho é um amigo também, um colega, também vai estar nos ajudando aí, batendo papo conosco, Kleber. Não sei se você tem a oportunidade de conhecer o Bruno, mas vamos ter outro dia para até apresentar vocês. Tá bom. E você, tá bom, pessoal? Então, acho que a gente encerra por aqui e queria agradecer. Vamos ter outras oportunidades, já que não teve pergunta. O pessoal está aí, mas elogios aí com o saber aí do Kleber, foi bem bacana. Obrigado, Kleber, mais uma vez. Tá bom. Pessoal, até Boa outro dia. noite. Valeu, chefe. Obrigado. Boa Tudo noite. de Até bom. logo. Boa noite. Tá. Obrigado. Tchau, tchau.